eficaz para poder avançar cada dia mais. É verdade. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouco sobre a estrutura do desbloqueio. Como é que a gente precisa trabalhar isso. Entendeu? Aquela aula de ontem foi uma aula... Ontem me deu um insight na aula e eu não tinha feito isso ainda. E ontem eu fiz. Depois ela vai ver a aula, ela vai ver eu falando dela. Então, eu botei minha filha dela para poder assistir a aula e ela anotar aquilo. Eu falei, anota os 3 hábitos aí que precisa desenvolver. Aí ela anotou lá o hábito de sensibilidade, o hábito pedir ajuda, né? Então, aí ela depois estava explicando para a mãe dela. Aí, mãe, meu pai falou isso, isso. Eu falei, cara, por que eu nunca tinha feito isso aí antes? Eu não botei ela já para fazer antes. E ontem a chavinha virou. Aí eu botei ela para assistir a tarefinha dela. Aproveitar que tá de férias, tarefinha, vai assistir a aula. E aí você vai me falar o que foi aí que você aprendeu aí. E aí tá sendo bem interessante. Então, desbloquear é você entender que existe travas. Existem travas. Como que eu posso fazer isso aqui para exemplificar isso para você? Tá. Eu acho que eu tenho tempo aqui. Tem. Ver se eu consigo fazer aqui para botar numa tela. O que é o bloqueio? Tá. Vai abrir aqui. Então, assim, ó, a gente supera um bloqueio, a gente acha que resolveu tudo. A gente supera um bloqueio, a gente cai em outro. Aí você tem que superar o outro. E aí você vai superando cada bloqueio de uma vez. Um bloqueio de cada vez. Não são todos ao mesmo tempo. Se fosse isso, era bom. Entendeu? Mas não é assim. Não consegui assim. Vou botar aqui. Discutir. Janela. Compartilhar. Tá aparecendo da nome. Agora tá compartilhando. Vou fazer um bloqueio aqui só para você entender. Ai, que doideira.
quando eu vi a primeira vez, eu fiquei louco. Eu falei assim, não é possível. Não é possível. É isso. Então, aqui, ó, vou falar. Esse aqui é o primeiro. Então, talvez é a sua primeira vez falando de bloqueio. Entendeu? Querendo saber de bloqueio, procurando saber sobre o bloqueio. E esse aqui é o seu primeiro bloqueio. Eu nunca tinha ouvido falar, tratar de bloqueio. Então, vamos falar sobre o primeiro aqui. Opa, me ajuda. Ó, vou vencer essa guerra aqui. Vou botar uma cor. A cor não fica. Vai ficar. Agora não quer ficar mais. Vai Deus na minha vida. Não vai dar certo. Aí, foi agora. Vamos lá. Esse aí é o primeiro bloqueio. Então, é que você pensa o seguinte. Ah, eu resolvi esse bloqueio aqui de autoimagem. Só que aí tem o de baixo. Aí o de baixo é de escassez. Aí tem o bloqueio de baixo, que é o de aprendizado. Aí tem outro bloqueio, que é de comunicação. Tem outro bloqueio, que é de fazer pergunta. Tem outro bloqueio, que é de confiança. Então, em vez de você fazer esse desenho de descer e subir, e para alcançar aquilo que você quer, você trava. E, pum. Aí tem livrar daquele bloqueio. Tem mais uma trava, tem que se livrar daquela. Então, o que é o lance de fazer o desbloqueio? É você identificar cada uma dessas travas aqui e você vai o quê? Eliminando. Ah, eu eliminei todas agora aqui na descida. Agora é que começa o problema. Para descer, eu eliminei. E as travas que eu tenho que agora para subir, que vai exigir mais de você? Então, cada um tem uma quantidade de quê? De bloqueio em uma fase, em uma etapa. Então, não tem como eu desbloquear uma coisa lá em cima, sendo que eu não desbloqueei outra aqui embaixo, porque eu não estou vivendo uma realidade relacionada a isso. Você entende? Então, da onde que vai surgir alguns desbloqueios? Desbloqueio, anota assim, ó. Desbloqueio vai surgir da realidade que eu estou vivendo no momento. É a realidade. Então, na minha realidade hoje, eu estou lutando contra o quê? Ah, eu estou lutando contra o vício. Então, eu tenho que desbloquear do vício. Na realidade de hoje, eu tô me desbloqueando da preguiça. Então, na realidade de hoje, eu estou me desbloqueando da necessidade de aprovação. Depois eu não vou precisar mais desbloquear a necessidade de aprovação, mas tem outras coisas, entende? Então, o que você precisa fazer? Qual é a sua vida? A sua vida, ela é descobrir os bloqueios. Ela é descobrir as travas. Quais são as travas que existem em você? Quais são os bloqueios que estão sobre você? Quais são os impedimentos que existem sobre você? A gente precisa achar. E você precisa achar. Você não adianta ficar falando assim, ah, é normal. Ah, não, é porque eu sempre fui assim. Ah, porque eu fui criado assim. Então, vamos fazer aqui uma conjectura. Vamos usar um termo aqui teológico. Conjecturar. O que é conjecturar? É imaginar. Vamos dar aqui uma visualização.
Imagina Deus quando vai formar, Deus formando uma pessoa, essa pessoa em processo de formação no útero da mãe. Deus fala assim: eu vou colocar essa pessoa insegura. Essa aqui vai ser insegura. Entendeu? Aí você imagina Deus agora falando assim: essa aqui vai ter dificuldade na fala, a língua dela vai ser pesada demais. Consegue imaginar Deus falando assim: ó, essa pessoa aqui, ela vai ser vitimista. Ela vai se fazer de vítima. Essa pessoa aqui, ela vai ficar bloqueada no vício. No vício, nos vícios. Aí seja lá ele qual for. Cigarro, bebida, droga, pornografia. Essa aqui vai ficar presa nesse vício aqui. Entendeu? Então você consegue imaginar Deus falar assim, ó, essa pessoa aqui vai ficar presa no vício, essa pessoa vai ficar presa na autoimagem. Ela não vai conseguir ter uma imagem de quem ela é, de que eu represento para ela, ela vai ficar perdida. Você consegue imaginar Deus fazendo isso? Deus pegando e colocando assim, olha, isso aqui eu quero que você seja assim. Mas, Gustavo, não existe pessoas que nascem com alguma deficiência? Ah, a gente está falando de deficiência física, deficiência motora. Mas mesmo as pessoas com deficiência física e motora, em alguns casos, elas não estão bloqueadas emocionalmente. Às vezes elas estão muito mais desbloqueadas do que quem nasce perfeito. Você pega ali exemplo de pessoas que estão na internet que nasceu sem o braço, nasceu sem perna, e que dão aulas hoje que são referência no mundo. Nasceu com alguma deficiência, ou até porque foi acometida de algum problema de saúde no processo gestacional. E essa pessoa hoje, ela desenvolve outras pessoas para enxergar o seu potencial, sua capacidade. Então você percebe que o problema não é físico, o problema não é motor. E o problema também, ele não é espiritual. Ele não é espiritual. Eu estava conversando com uma pessoa nesse final de semana e eu estava dizendo para ela assim, ó, seu problema, ele não é espiritual. Vou te fazer uma pergunta. Quanto que você já fez de jejum e oração de dentro da igreja? Muito. Você acha que não fosse espiritual, Deus já não tinha resolvido? A solução já não tinha chegado? Sim ou não? Sim. Então você percebe que você tem uma necessidade de aprovação? Tudo que você vai fazer, a pessoa precisa aprovar. Ou então confrontar. Eu também dei o exemplo de confrontar. O que é confrontar? É você conseguir se posicionar diante de uma adversidade. Será que quando as pessoas ela olha para você, qual é a imagem que você transmite? Você transmite uma imagem de que você é boazinha, de que você é uma pessoa muito tranquila, de que você vai entender. Aconteceu um problema, quebrou uma coisa. Tem duas pessoas. Tem você e tem uma outra pessoa. Essa pessoa é mais abrupta, é mais seca. A pessoa tem que contar que quebrou dos dois. Ela vai começar contando por quem. Ah, não, eu vim falar com você, vou falar com você primeiro. Poxa, eu sabia que você ia entender.
Então, será que a imagem que você está passando não é essa imagem de quem entende as coisas, a imagem de quem é sempre frágil, de quem não tem muito entendimento? Será que não é essa imagem que você passa? E aí eu tenho um bloqueio. Eu tenho um bloqueio nessa área. Eu não sou uma pessoa firme. Eu não passo a imagem daquilo que tem clareza daquilo que quer. Então, qualquer um consegue me levar. Qualquer um consegue me conduzir. Qualquer um consegue me mostrar. Qualquer um. Aí as pessoas vão levando. Daqui a pouco você fala, mas ninguém me respeita. Então, você está bloqueado nisso. Entende? Então, eu estava conversando com essa pessoa no final de semana, ela estava falando assim, nossa, eu tenho dificuldade disso. Essa dificuldade de me posicionar com veemência, me posicionar com um posicionamento firme, de falar, não vou fazer, não quero, não vai por ali, vai fazer isso aqui. Principalmente quem está no nível acima do meu. Você entende? Então, às vezes, você consegue posicionar de forma firme com quem está no nível abaixo. Mas no nível quem está acima. Aí no nível que está acima, eu não consigo me posicionar, eu não consigo falar, eu não consigo impor. Eu aceito, 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 porque eu tenho receio do que eu posso perder, daquilo que vai sair das minhas mãos, daquilo que as pessoas podem levar. Começo a ter alguns receios. Entende? Então, essa pessoa ela precisa de um desbloqueio. Ela precisa desbloquear nessa área. Você consegue entender? Se essa área não for tratada, essa pessoa ela não vai fluir. Outro desbloqueio que a pessoa precisa ter é o bloqueio de também não confiar em ninguém. Eu trabalhei com pessoas que falavam assim, eu não confio em ninguém. Não confio. E por que essa pessoa não confiava em ninguém? Por causa do abandono. Por causa do bloqueio de ser abandonado. Entendeu? Então, por causa do bloqueio de ser abandonada, a pessoa pode reagir de duas formas. Ou reagir daquela sensação de ficar olhando para trás, esperando com que alguém viesse socorrer ela dali. Ou essa pessoa agora, ela começa a ser violenta com todo mundo. Não confia em ninguém que chega perto. Aí eu acho tão bacaninha que a pessoa ela pega e traz aquelas questões de signo para poder justificar os bloqueios que ela carrega. É porque o meu signo diz que eu sou muito assim, tá? Eu mato na unha. Não é seu signo, é seus bloqueios. Se a gente tirar seus bloqueios aí, você tem coisa que você não vai fazer nem mais questão. Você vai liberar e vai soltar, vai perder tempo com isso. Então tem gente que fica lá remoendo coisas. Eu pergunto para você, qual é o bloqueio que você está hoje? Pega aí o papel. Qual o bloqueio que você está vivendo hoje? O que está te travando nessa fase? Qual é a trava que você está vivendo? Qual é a realidade que você está passando? Eu preciso conseguir conceber isso. Entendeu? As pessoas, nessa conversa de final de semana, a pessoa falou para mim assim, mas a gente está tentando lidar. Eu falei, então, esse é o problema. Tentar lidar é jogar entulho em cima. É enterrar. Se eu te falar que você não pode enterrar,
Se eu te falar que você tem que desenterrar, é como assim? Sem enterrar é tentar sufocar uma coisa que não tem como morrer. Não morre. Tem que arrancar isso daí. Tem que arrancar, você tem que tirar isso daí. Tem que tirar esse bloqueio da onde ele está, aonde ele estiver, tem que ir lá dentro e tirar lá. Porque o que é o bloqueio? O bloqueio é uma jaula. Eu criei essa cena na minha cabeça. Só para você entender. Imagine uma jaula. Uma jaula. E essa jaula, ela está dentro de um espaço sideral. Não tem firmamento nem embaixo, nem em cima. E essa jaula, a sua alma está lá dentro. Lá dentro daquela jaula. E a alma entrou para lá exatamente dentro de uma cena. Imagina. Aonde está essa jaula? Ela está no seu subconsciente. Ela não está no seu consciente. A jaula não está no seu consciente. Então, se a pessoa fala assim, eu estou tentando lidar, ela está tentando lidar no consciente. A jaula não está aqui no consciente. A jaula está no subconsciente. Está armazenado, está guardado. E aquilo lá que está mantendo a sua alma presa. Aquela cena mantém a sua alma presa. Por isso que toda vez que vai acontecer alguma coisa relacionada àquilo, o seu cérebro ele dá o comando através do subconsciente para que faça que você corresponda daquela maneira. Entendeu? Você fica travado lá. E aí, o que ele vai fazer? Saída evasiva. Ó, vamos voltar naquela cena não, que aquilo lá fez mal pra gente. Tá vendo? Olha como é que a gente está travado lá até hoje. Olha como é que eu estou preso naquilo lá. Eu lembro de alguns bloqueios que eu vivi na minha vida e tive até bloqueios de amizade. E aí eu lembro de eu passando uma situação na igreja, onde eu era pequeno, deveria ter uns 7, aí, essa faixa etária aí de 7, 8, 9, não lembro a idade exata, onde eu estava na igreja e meu tio era o pastor, presidente da igreja, mais velho que meu pai, e ele que botava ordem em todo mundo, brigava com todo mundo. E eu estava do lado de fora, quando criança, brincando lá. Era um culto, mas um culto de semana, acho que era de terça, quinta, alguma coisa assim. E ele me pegou lá fora brincando, e o culto rolando aqui dentro. Na rua, assim, sabe? Aí ele foi lá, me pegou, me sacou lá na rua. Me levantou assim, ó, me levou na frente de todo mundo. A igreja cheia, lotada. Aí me chegou lá, eu no banco, ele me jogou no primeiro banco. Olha pra mim e falou, não, sai daí. Sai daí, eu vou te bater. Assim, numa expressão mais forte, como se fosse meu pai. Ele não tem, ele nem olhou pro meu pai, ele não quis nem saber do meu pai. Ele simplesmente ele foi lá, pegou. Olha só que doideira. Foi lá, pegou, jogou na cadeira e eu olhei para outras pessoas do outro lado, para outros homens, e aqueles homens tudo rindo daquela situação. Alguns deles eram tios meus também, achando aquilo tudo engraçado. Aquela cena me constrangeu. Aí o que eu fiz? Eu saí dentro da igreja. Não, quem disse que ele me segurou? Eu fui embora. Fui embora para outro lado. Fiquei lá, não vou entrar. Então, assim, a fala sempre é assim, ó, o Gustavo era o perturbado. Estava perturbado. O Gustavo não tem jeito, não. Gustavo
Ninguém bota rédea nele, não. Mas não sabia o que tinha acontecido, entendeu? Então, você precisa saber qual é o bloqueio que está acontecendo. Então, eu vivi esse desbloqueio. E eu falei um dia, eu estava aqui em São Paulo, eu falei com a minha esposa, eu falei assim, não é possível. Eu preciso saber quando foi que esse bloqueio começou. Esse bloqueio começou. Principalmente de amizade. Os laços de amizade meus não tinha. Principalmente igual lá na infância. Ficou tudo para trás, eu nem conectava. Era Ctrl-C, Ctrl-V, pega aqui. Era selecionar e cortar e mandava embora. Era zero apegado. Não tinha conexão, não tinha nada. Até na igreja. Na igreja eu falava o seguinte, não estou aqui para ser seu amigo. Não estou aqui para ser seu amigo. Eu estou aqui para te orientar, para te ajudar. Mas eu não quero sua amizade. Sua amizade você pode ter com qualquer outro. Agora, qualquer outro, eu tinha uma fala pronta, eu te convencia. Qualquer outro não pode fazer o que eu posso fazer com você. E aí, sempre o que você vai entender na Bíblia é que Jesus chama o quê? Eu vos chamo de amigo. Olha que loucura. Você não conseguia ter amigo, não conseguia ter amizade com quem? Com o próprio Jesus. Ele está chamando você de amigo. Aos bloqueios. Então, tem pessoas que têm relacionamento com Deus. Bloqueio no relacionamento com Deus, sabia? Por causa da paternidade. Não consegue tratar Deus como Deus, mas não consegue tratar Deus como Pai. Olha que louco. Olha que louco, que insano. Porque os judeus não chamavam Deus de Pai. Ele chamava de Deus, de Senhor. E quando Jesus aparece chamando Deus de Pai, é loucura. Eles falam, esse cara merece ser apredejado, ninguém pode chamar Deus de Pai. Era blasfêmia. E Jesus chamando Deus de Pai. Então tem gente que teve relacionamento com o pai deturpado, um relacionamento impositivo, de imposição, de que tem que fazer e jogar responsabilidade, e a responsabilidade, o peso é seu, e não consegue ter um relacionamento de desfrutar da companhia e da presença de Deus. É sempre devendo, está devendo algo. Se eu fizer aquilo ali, Deus vai me punir, Deus vai me castigar, Deus vai me... Ai, que doideira. Sendo que a Bíblia fala que Deus nos chama de amigo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vê Deus, ele amando o mundo. Aí você vê Jesus iniciando o evangelho da reconciliação. Reconciliando quem? Os perdidos, a salvação, e reconciliando os salvos ao reino. Olha que doideira. Então, o que nós temos que ver? Às vezes o bloqueio de paternidade está impedindo o seu relacionamento com Deus. Por que muitas pessoas não crescem na caminhada espiritual? E ela está sempre fraca. Você já viu gente falando, eu tô fraco, eu tô precisando buscar, eu tô fraco. Nossa, você conhece a pessoa, tem 30 anos, ela continua fraca. Peraí, né? Não é possível que essa fraqueza toda assim. Isso é uma anemia profunda. Uma anemia espiritual profunda, porque não cura. Você fala assim, vamos jejuar? Vamos. Vamos para o monte? Vamos. Vamos na vigília? Vamos. A pessoa faz, e aí, fulano? Não estou me sentindo, sabe? O que é isso? A pessoa não se sente amada. E você sabe que se a pessoa não se sente amada, a oração dela não é nem ouvida. Você sabia disso? E se ela não se sente amada, ela duvida. Ela tem dúvida. Ela tem insegurança. Então, a palavra de Deus diz assim, ó, quando pedir,
Peça com fé, não duvidando. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que ela é jogada para uma parte e para outra. Então, essa pessoa, o quê? Ela não sente o amor de Deus no coração dela. Se a pessoa não sente o amor de Deus no coração, o que acontece com ela? Acho que a oração dela é ouvida? Não é. Não é ouvida, porque Deus não ouve a sua oração pelo que você faz. É pelo que você crê. E a pessoa não consegue crer. Por que ela não consegue crer? Porque ela teve um bloqueio de paternidade. Então ela não consegue crer em Deus. Porque se meu pai me deixou, eu tenho essa referência de pai. O pai não deixou, o pai não me abandonou, o pai não esteve comigo. Então, como é que eu vou confiar? Deus Deus não é sexo, Deus não tem um sexo masculino. Por que ele é chamado de pai? Porque o seu comportamento, a sua conduta, representa de um pai. Deus traz proteção, Deus traz direção, e Deus traz limite. Isso é a postura de um pai. Entendeu? Então, por que às vezes a pessoa está bloqueada em Deus? Porque ela não teve uma paternidade que aproximou ela de Deus. E essa paternidade, e eu não falo uma paternidade que ensinou o caminho da igreja. Não, pelo contrário. Quantos pastores eu conheço que ensinaram o caminho da igreja, mas afastaram os filhos de Deus? Por quê? Porque os filhos eram longe dele. Eu estou precisando e necessitando investir muito forte em me aproximar, principalmente, da mais velha. Porque a forma de aproximá-la de Deus é aproximá-la de mim. Trazê-la para perto de mim. Me relacionar com ela. Ter tempo com ela. Ter conexão com ela. Trocar ideia. Então, o que nós precisamos entender agora? Nós vamos fazer esse desbloqueio. Precisa saber qual é o bloqueio que você está vivendo. Achar o efeito. Qual é o efeito que você sente? Fala aí, qual é o efeito? Eu sinto isso. Escreve aí no papel aí agora. Vai colocar o efeito. Eu sinto isso, isso, isso. Qual o efeito? O que você sente? E, Gustavo, não sei nem o que eu estou sentindo. Então, se você não sabe quem é o inimigo, como é que eu luto contra ele? Tem Se eu não sei qual é o inimigo, como que eu vou lutar? Eu preciso saber qual é o meu inimigo. Entende? Qual é o inimigo que se levantou contra mim? Quantos inimigos estão se levantando contra mim? O que eu estou sentindo? Então, o que eu sinto? Vamos lá, escreve aí. Vamos fazer essa tarefa aqui ao vivo aí. Gustavo, se eu não tiver aquilo que eu sinto, claro que você tem. Mas se você não tem aquilo que você sente, como é que você vai combater algo? Não tem nem como seguir em diante. Então, vamos fazer o seguinte. Eu me sinto abandonado, não me sinto amado, não me sinto respeitado. As pessoas, mas você sente o quê? A real. Eu preciso ter essa clareza na minha mente, no meu coração, do que eu estou sentindo. Se eu não tiver essa clareza, não tem como fluir. Não é como fluir aqui. É porque você não vai saber nem o que você está sentindo. Você vai no médico, imagine, você chega no hospital, você fala para o doutor assim, doutor, estou passando mal. Aí ele vai falar para você, o que você está sentindo? Ah, sei lá, não sei nem te falar. Mas assim, você está sentindo o quê? Não sei.
Eu sei que eu não estou bem. Aí ele vai falar assim, como que você sabe que não está bem? Ah, comparado com como eu estava ontem e como eu estou agora, eu estou mal. Ele vai mandar você fazer o quê? Vai mandar você para casa, ou vai te dar uma injeção ali. Vai tomar uma injeção ali para você ficar bom. Tá entendendo? Dá uma injeção ali nele ali para ele ficar bom. Ficar esperto. Dá uma injeção de Novalgia. Tem alergia de pirona? Não. Então dá uma injeção de pirona aí, só para poder sentir uma dorzinha aí e voltar para casa, que ele vai descobrir o que ele tem aí. Não, ele vai levar, vai olhar para você e falar, você tá louco. Você não sabe o que você sente? Então você presta atenção que às vezes a gente vai sentindo as coisas e a gente não vai dando ênfase para aquilo que a gente está sentindo. Então o que você sente? Escreve aí. Quando você escrever, você me sinaliza que escreveu. Não vou pedir para você ler, não. Fique em paz. Fique em paz aí, porque aí eu vou escrever aqui, vai que ele pede para me ler, eu não quero que ninguém saiba o que eu estou sentindo. Então, não quero que você exponha o que você está sentindo, não. Então escreve aí. O que você sente? O que você está sentindo? Quem já escreveu, gente? Sinaliza aí para mim, na câmera aí. Aperta a mãozinha aí. Josi. Eu só tô vendo 3 de vocês, porque o restante eu só vejo a câmera maior aqui. Deixa eu tirar isso aqui, interromper o compartilhamento. Você já entendeu o que é o bloqueio? Então, todo mundo já escreveu, né? Cadê o Ramiro? Saiu aí. Cadê o Ramiro? Tá dentro do trem, dentro do metrô ali. O sinal é complicado. Então você vai escrever aí. Você escreveu? Escreveu o que você sentia? Agora eu te pergunto. Quando aconteceu? Quanto tempo tem que você sente isso? Tem quanto tempo que você sente isso aí? Presta atenção. É a mesma pergunta que o médico faz para você. Ai, doutor, eu tô com uma dor na cabeça. Tem quanto tempo? Ah, não sei. Assim, tem uma semana? Não lembro. Tem um mês? Também não lembro. Tem o quê? Tem um ano? Aí, não, opa, não tem um ano? Tem um mês? Então tem o quê? Tem uns 6 meses? Acho que um pouco mais. Já, olha como é que você já está mapeando o negócio. Você sente isso tem quanto tempo? A minha vida inteira foi assim. A vida inteira. Eles, sua vida inteira, desde você, na concepção, no processo gestacional, na barriga da sua mãe, até a idade de hoje. Tem noção que é a vida inteira? Qual foi o momento que você deu por si que isso estava acontecendo? Qual foi o momento que você deu por si que isso começou a sair? Tem um tempo. Quando que isso aconteceu? Talvez tenha coisa que você não lembre, mas é muito difícil você não lembrar. Principalmente se você já está acostumado a fazer desbloqueio. Sua mente já está começando a ficar treinada de buscar informação. Entendeu? Eu estou aqui falando com você, minha mente está só. Está hackeando, está processando. Cadê? Vou buscar aqui agora. Quando que isso aconteceu? Em quanto tempo? Você tinha quantos anos? Entende? Eu preciso que você traz isso. Traga. Traga isso para sua mente. Trazer isso para sua mente, trazer isso para dentro de você. Entendeu? Terceiro, conseguiu aí achar o tempo?
Tem quanto tempo que isso está aí? Terceiro lugar. Qual foi o lugar? Se você achou o tempo, você consegue ter uma visão do lugar. Qual foi o lugar que isso veio? Qual foi o lugar que você recebeu isso? Qual era o lugar? Entendeu? Agora você tem como ver. Você tem como ver exatamente a causa. Você achou o lugar, agora você consegue ver a causa. O que ocasionou aquilo lá? Quando você olha a causa, você consegue saber exatamente o que aconteceu, qual foi o contexto, o que estava em volta, o que estava acontecendo ali com cada um ali. Você consegue ver essa cena? Entendeu? Consegui ver isso. Então agora eu consigo montar o quebra-cabeça. Olha só, você começou achando o efeito. É a primeira coisa. Você acha o efeito. Depois você achou o tempo. Tem quanto tempo? Ah, tem uns 10 anos. E se tem uns 10 anos, você sabe quanto que aconteceu. 10 anos, né? Eu tinha mais ou menos 10 anos. E quando eu senti isso, qual foi o lugar? Ah, lembrei. O lugar foi esse. Qual é a causa? A causa foi essa. O gatilho foi esse. Qual o agente bloqueador fez isso em você? Qual a pessoa que te travou? Você consegue visualizar. Você consegue enxergar. Entende? Então, quando você faz esse desenho, você consegue ver além daquilo que os olhos podem te mostrar. Entendeu? Você consegue ver além do que os olhos mostram para você. Então, fala para mim aí, quem conseguiu achar os 5 pontos aí? Quem conseguiu achar os 5 pontos? Abaixei os 5 pontos. Vai lá, Marcelo, Edmilson, Aureliana, Josi. Quem achou os 5 pontos? Achou os 5? Perfeito. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que saber que a alma está presa. Essa cena que você acabou de visualizar, de trazer para você enxergar, fez a sua alma estar presa. Sua alma está presa lá. E só de pensar nisso, já dá uma agonia na alma. Dá uma agonia em você. Então você não tem que ir lá e falar assim, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais pensar assim. Não funciona. O que tem que fazer? Você tem que agir de forma abrupta. Tem que ser abruptamente. Tem que entrar e romper. Tirar a alma de dentro daquela jaula que está aprisionando. Então, eu vou fazer agora esse exercício aí. E se você puder, se você não tiver como ficar à vontade, eu te aconselho você pegar uma toalha
Para na hora que nós formos fazer o brado aqui, você não incomodar outras pessoas aí. Pega a toalha aí, caso. Pega aí. A sua alma, ela quer voar. Ô, Gustavo, e quem aprisionou a minha alma lá? É o seu cérebro. Aquela jaula que construiu foi o cérebro. Sabia disso? O cérebro construiu aquela proteção para que nada te atacasse novamente. Só que olha o quanto o cérebro ele é burro. Porque aquela proteção que ele fez para que aquela situação não acontecesse de novo, ele travou a minha alma ali. Então ele tá com uma trava, sabe? Sabe que antigamente você tinha CD, e quando o CD estava arranhado, você ouvia a música, quando chegava numa música X, a música começava a pular. Aí ela pulava para o da frente. Eu tinha um da Bruna Carla, ficava assim. Aí acaba cantando, meu advogado é o meu senhor. Pulava tudo e já entrava nessa parte, já no final já, da última parte que ela estava cantando. Aí fica, advogado fiel, minha Jesus para mim, advogado fiel. Aí acabava. Eu falo, cara, assim é a alma da pessoa, ela está travada dentro dessa jaula. Então ela não consegue se livrar dali. Ela tá sempre passa pelaquela situação ali de novo. Então qual é o lance? Você viu lá aquela cena que eu te mostrei, aquele desenho parecendo uma armadilha de pegar animal pisar ali e travar, né? Cheio de dente. Então, o que você tem que fazer? Aquela rampa ali, você precisa matar todas elas. E aí, Gustavo, depois que eu matar, quando você matar, você vai chegar no topo, você vai ter outra. Aí você, quando matar, você chega no topo, tem outra rampa, com outros bloqueios. Aí eu pergunto para você, quantos bloqueios, quantas travas você já tratou, você já eliminou da sua vida? Ah, eu não sei. Mentira. Se você não sabe, é porque você não fez nenhuma. Porque aquela que você fez, você sabe que você fez, você sabe o que você fez. Você não esquece. Toda hora de mil você fala assim, não, porque agora é comunicação, não, porque isso aqui agora é comunicação, não, porque... Ele resolveu isso na cabeça dele e ele só fala desse negócio agora. Por quê? Porque não tem como ele falar que ele não resolveu. Ele só fala disso. Então, assim, não tem como você falar que resolveu uma coisa e, no fundo, você não sabe nem o que era. Você entende? Então, eu falo para você agora, qual é o bloqueio que você precisa, de fato, resolver? A gente vai acionar a raiva, vai acionar a ira. Como é que faz para acionar a ira? Então, vamos respirar fundo. Você vai concentrar bastante energia aqui nessa parte superior da sua testa, onde fica seu córtex pré-frontal, para que você canalize aqui bastante tensão. Você vai mudar a sua respiração.
for possível, você vai respirar até de forma mais acelerada. Deixa eu ficar em outra posição. Se você quiser ficar de pé aí, você fica. Eu gosto de fazer o desbloqueio sempre de pé. Não gosto de fazer sentado, não. Como é que eu vou levar para ali? Tá dando para me ver aí? Tá dando para me ouvir? Isso aí está dando para você me ouvir. Respira fundo aí. Respira fundo. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Isso. Respira fundo. Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é bom. E em ti nós podemos todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos agraciado. O Senhor tem nos dado força. O Senhor tem nos dado sabedoria. O Senhor tem nos mostrado o caminho. Obrigado, Senhor. Como é bom saber que somos amados, somos escolhidos. Como é bom saber que nós temos o Senhor como Deus, como Pai. Muito obrigado, porque em tudo nós somos agradecidos em Ti. Nada podemos fazer de nós mesmos, nada, Senhor, dá para fazer de mim mesmo. E em todas as coisas somos mais que vencedores. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque o Senhor nos elegeu. O Senhor nos convidou. O Senhor nos proporcionou oportunidade. E aqui nós estamos. E aqui nós estamos, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor. A tua palavra diz que ninguém que vem a ti, de maneira nenhuma, o Senhor lançou fora. Ninguém. Ninguém, Senhor. Mas, pelo contrário, a todos o Senhor deu vida. A todos o Senhor atendeu. A todos o Senhor estendeu a mão. A todos o Senhor deu a oportunidade de caminhar, a oportunidade de estar junto, a oportunidade de fazer parte. E eu te peço agora que o Senhor nos ouça. O Senhor ouça a nossa oração. Ouça a oração dos teus filhos. Ouça a oração, Pai, dos teus filhos que clamam, Senhor. Pede o Senhor. E meu coração, ele pede a tua presença. Eu clamo ao Senhor com o meu espírito, com a minha alma. Eu clamo ao Senhor, meu Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus de Abraão, de Isaac, e o Deus de Jacó. Eu clamo a ti por sabedoria, por graça, por discernimento. Eu clamo a ti agora e que o Senhor visite a cada um agora. Visite a cada um. Que o Senhor possa ter cada um agora nos seus braços. Que o Senhor possa ter a cada um agora sendo guiado. Sente o Senhor te pegando nos braços agora. Sente o Senhor te
conduzindo. A mão dele está aí, te conduzindo. Pai, que toda amargura, que toda tristeza seja quebrada nessa hora. Sinta o Senhor agora te pegando nas mãos, te levando até no alto de uma torre. Deus está te levando até o alto de uma torre muito alta. E quando você sobe as escadas, começa a subir nessas escadas. Muitas escadas para você subir até ela. Você chega até o alto dessa torre. Tem uma porta. Tem uma porta. E essa porta está trancada. Essa porta ela só tem como abrir por dentro. Está você e o Senhor do lado de fora. Veja você e Jesus do lado de fora dessa porta. Vocês estão batendo nessa porta. Bate na porta agora. A palavra de Deus diz assim, que ele está à porta e bate. Ele está batendo na porta agora. Essa é a porta do seu coração. Ela só é aberta por Deus. Seu coração está lá dentro. A sua razão está aqui fora. E aqui fora você está querendo que a porta abra. Mas lá dentro o seu coração está com medo de abri-la. Lá dentro o seu coração está dizendo, não posso abrir. Se eu abrir o meu coração, todo mundo vai saber o que está acontecendo aqui dentro. Se eu abrir o meu coração, todo mundo vai ver aquilo que eu passei. Todo mundo vai ver aquilo que eu estou vivendo. O seu coração está lá. Fala baixinho no seu coração. Fala para ele assim, pode abrir. Fala para ele, confia em Deus. Pode abrir a porta. Deixa a porta se abrir agora. Você entra dentro desse salão. Esse salão ele é muito grande. Ele é redondo. Parece que ele é infinito. Você está espantado com o tamanho do salão. Olha o quanto ele é grande. Você olha para você que estava lá dentro, que era o seu coração. O olhar está assustado. Um olhar de desespero. Um olhar de insegurança. Um olhar de medo. Fala para o seu coração. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Segura na mão agora do seu coração. E agora que você segurou na mão do seu coração, você começa a prestar atenção no salão. Olha para todo o salão. O salão tem as paredes todas queimadas. Olha para essas paredes, elas estão queimadas. Parece que pegou fogo nessas paredes.
Mas tacaram fogo aqui dentro. As paredes estão destruídas. Olha para o chão. O chão tem muita sujeira. O chão tem lama. Veja agora a lama no chão. É muita lama naquele chão. Você olha para as paredes agora daquele salão. E nessas paredes está cheio de quadro. E cada quadro representando uma área da sua vida. Tem lá um quadro. No dia que a sua mãe soube que estava gestante sua. Tem aquele quadro lá. Tem o quadro do seu nascimento. Tem o quadro de você dando os seus primeiros passos. Está cheio de quadro. Mas esses quadros estão todos sujos. Cheio de barro. Veja o quadro agora. Cada quadro sujo, imundo. Cada situação daquela negativa. Jesus olha para você e fala: essa não é a vida que eu preparei para você. Não é isso que eu tenho para você. Ele fala para você: vamos limpar isso aqui. Respirar fundo. Começa a ver agora você pegando a pá e a água e tirando aquela lama de dentro do salão. Esse era o salão do seu coração. Você está tirando a lama, toda a sujeira lá de dentro. Veja agora, você saindo uma terra preta, escorrendo do alto daquela torre. Você jogando água. Veja agora a água sendo jorrada, saindo lá de dentro. Aquela lama preta sendo jogada para fora. Está lavando tudo. Agora essa água você está jogando nas paredes também. A água cai na parede, cai nos quadros. E essa água, quando cai na parede, faz a parede ficar branquinha. Olha a cor da parede, como ela é branquinha. Os quadros. Esses são os quadros que começam a te sair toda a sujeira. Toda a sujeira está saindo. Está sendo arrancada agora. Agora olha para todo esse salão. O salão está limpo. Toda a sujeira foi repreendida. Todo fedor não tem mais ali. Agora Deus ele te leva diante de um quadro. O próprio Senhor Jesus te leva diante de um quadro. Esse quadro ele traz para você medo. Ele traz para você insegurança. Ele traz para você ali desespero, porque é naquele quadro ali que você está bloqueado. É naquele quadro ali que você não tem tido alegria, não tem tido paz. É naquele quadro ali que você não consegue avançar, você está preso naquele quadro. Ele faz você ver aquela cena. E você está aqui do lado de fora. Você está aqui de frente desse quadro. Sente, olha o efeito que aquele quadro tem sobre você. Sente o efeito dele.
aquele quadro ele começa a te dar uma indignação na sua alma. O seu coração que estava ali te dando as mãos, ele começa a ficar desesperado. O seu coração começa a ficar louco. Segura firme o seu coração. Fala assim, não, vamos resolver isso hoje. Respira fundo. Eu quero que você trinque seus dentes. Eu quero que você comece a respirar de forma ofegante. Olhando para aquele quadro. Porque aquele quadro ali, ele transformou a sua realidade. Eu quero que você olhe para aquele quadro e você começa a olhar tudo que você está sentindo hoje. Tudo que você está sentindo. Respira fundo. Trinca seus dentes. Aperta sua mão. É naquele quadro ali que você começou a deixar as coisas acontecerem. Foi naquele quadro ali que você começou a relativizar as coisas. Respira fundo, trinca seus dentes. O Senhor está te mostrando isso. Você consegue ver o tempo, quando que foi que isso aconteceu. Isso te dá raiva. O tempo que isso aconteceu, isso gera em você uma indignação no seu coração. Isso gera em você uma indignação na sua alma. Respira fundo aí agora. Talvez você esteja com vontade até de chorar, com vontade de gritar. Mas eu quero que você continue concentrando na raiva. Respira fundo. Sente aquilo acontecendo. Visualiza aquela cena. A cena está diante de você. A cena está diante de você. O quadro está diante de você. Quando que foi que isso aconteceu? Veja a cena, veja o lugar. Você estava naquele lugar. Olha o que foi que aconteceu. Olha a causa. Sente a causa daquilo. Sente a causa daquilo. Sente a raiva, a ira. Porque aquela situação ali, ela moldou algo em você. Olha para dentro daquele quadro. O próprio Deus agora ele te pega. Jesus ele te pega e entra com você dentro desse quadro. Sente você entrando no quadro. Sente a cena. Veja a cena. Aciona a raiva. Respira fundo. Toda indignação. Toda indignação que você tem no seu peito. Respira fundo. Você entrou nessa cena agora, você não é mais uma criança pequena. Você não é mais uma pessoa indefesa. Você não é uma pessoa mais insegura.
Mas você já sabe aquilo que você quer. Você já sabe quem você está buscando. Você sabe o Deus que você serve. Eu quero que você acione a raiva agora pela última vez. Respira fundo. Trinca seus dentes. Faz a respiração ofegante. Você está dentro dessa cena. Você vai dar um basta nessa cena agora. Você vai dar um basta na cena, dizendo chega. Quando eu contar até 3, você vai dar o grito do basta. Dizer chega. Está interrompido aqui. Está interrompido aqui. Você vai respirar agora. 1, 2, 3. Grita agora. Respira fundo. Respira fundo. Você vai gritar de novo. Trinca os dentes. Aciona a raiva. Um, 2, 3. Grita de novo. Respira fundo. Toda essa cena que travou você por anos, para que você não viesse ter confiança, não vivesse aquilo que Deus tem na sua vida, que você não fosse quem você deveria ser, porque as pessoas tentaram moldar quem você era. Essa cena aqui agora, você vai dar o último grito agora, dizendo nunca mais. Esse é o grito que está dizendo assim, nunca mais você vai me travar, nunca mais você vai me impedir, nunca mais você vai me amarrar, nunca mais. Respira fundo agora, puxa o ar agora, trinca seus dentes, aperta suas mãos, transa a sua testa, respira fundo. 1, 2, 3 e grita agora. Nunca mais. Respira fundo. Respira fundo. Mecanicamente, dá um passo para trás. Você dá um passo para trás. Você saiu da cena, você está vendo a sua alma que estava preso dentro da jaula. Estende as suas mãos. Abre essa jaula. Abre essa porta. Veja a sua alma saindo. Assim você está livre. Sua alma foi embora. Sua alma está livre. Sua alma corre. Seu coração se alegra. Solta essa jaula. Veja essa jaula caindo no abismo. Essa jaula, ela afunda. Mecanicamente, dá mais um passo para trás. Jesus volta com você para o salão do seu coração.
você e o seu coração, aí o seu coração mais leve. Jesus está com você ali. Respira fundo. Jesus, ele fala com você. Vamos entrar em todos os quadros. Jesus está te convidando para entrar em cada quadro. Em cada quadro que não tem algo resolvido, para ser resolvido. E você está doido para entrar nesses quadros. Mas antes disso, ele te leva diante de uma tela. Uma tela gigante. Uma tela branca. E ele te fala, esse aqui é o quadro que eu mais me importo agora. Esse aqui é o quadro que nós estamos construindo. Nesse momento você vê construindo uma imagem nesse quadro. Uma imagem real dessa fase da sua vida agora. Do amor de Deus explodindo dentro do seu peito. Do Senhor dentro do salão. Do seu coração. Enquanto essa imagem explode, sinta o abraço do Senhor aí agora. Sinta Ele te abraçando. Ele está com você. Ele está com você. Você e Ele dançando dentro do salão do seu coração. Vocês dançam lá dentro. Vocês celebram lá dentro. Olha quantas coisas agora estão sendo construídas naquele quadro. Olha o futuro que ele está construindo. Olha as coisas maravilhosas, as coisas impensáveis. Inspiração. Fala para ele, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Sinta o amor dele. Se você quiser, agora, respira fundo. Respira fundo. Vamos lá. Abre os seus olhos. Como é que foi esse momento aí? E aí, quem quer começar? Cadê o Marcelo? Como é que foi aí? Como é que foi, Edmilson?
a tirar as crenças, né? Voltar lá na escassez desde pequeno, né? Que a gente fica com essa trava de dinheiro, de evoluir, de crescer. Foi surreal, foi muito forte. Chorei bastante. E você, Josi, como é que foi? Cara, foi surreal. Eu fui para fazer um desbloqueio, mas na hora que tu começou a falar, Deus me levou para algo totalmente diferente, que era um outro desbloqueio que eu queria fazer, só que eu não lembrava a raiz, e isso tudo aconteceu. Foi, nossa, transformador. Obrigada. E você, Keila? Andei. Sim, foi muito bom, porque eu consegui me lembrar de alguma coisa na minha infância, né? No meu período da escola que me travou. E aí tinha a ver com o que eu estava sentindo no momento, né? Que você falou agora. E eu consegui, e eu fiquei impressionada porque eu consegui me lembrar muito rápido. Você estava falando, faz isso, faz aquilo, escreve isso, escreve aquilo, e veio muito rápido, assim. E geralmente eu tinha muita dificuldade de lembrar, né? Então, eu estou muito feliz com isso, por ter conseguido lembrar e ter feito o desbloqueio. Uau. Consegue falar aí, Aureliana? Não sei se você está podendo. Vou te falar, cada desbloqueio é único, né? Cada desbloqueio é único. E esse desbloqueio ele trouxe muitos flashes de muitas coisas, né? Na minha vida. E principalmente de uma fase, me veio uma cena muito cabulosa. Eu não sei ainda, vou identificar o que que era, mas eu lembrei dessa cena de uma prima minha, que ela dava aula na escola que eu estudava. E ela dava aula de inglês. E eu lembrei dessa cena dessa minha prima, conversando da minha mãe, falando de mim, como que eu estava agindo na escola. E essa cena, do nada, eu vi assim. Aí eu perguntei, qual o significado disso? Cabuloso. Cabuloso. Eu tô, eu tô tratando nessa fase, uma outra área da minha vida, que é o desapego. Eu tenho o excesso de desapego. Eu sou desapegado muito fácil. Eu desapego muito fácil. Com tudo. Pode fazer a treta que for. Eu vou brigar com você agora, vai dar 30 segundos, eu já solto, aquilo não fica no meu coração. Não importa o que aconteça, vai muito fácil. Não guardo nada. Assim também como se quebrar, depois eu resolvo isso aí. E eu fui pro desbloqueio para poder achar isso. E Deus me levou para outra coisa. É aquilo que você fala. Você está tratando uma área, aí você fala, pô, é essa área aqui que eu vou resolver. E às vezes não. Para você chegar nessa área, você tem que passar por uma outra coisa antes, você entende? Tem uma outra coisa antes. Então, é essa outra coisa agora que quando eu fui fazer o desbloqueio que ele me mostrou. Ó, é isso aqui que você tem que resolver. Entendeu? Então, o que eu vejo nisso tudo? Tudo é um progresso. A Aureliana falou que não conseguiu gritar devido ao lugar. Sem problema. Depois você faz aí esse exercício e vocês que fizeram da outras vezes, você percebe que cada
Desbloqueio é único, né? Eu não falo assim, eu vou fazer esse desbloqueio, vou fazer de um jeito. Não, você fecha os olhos, Deus, me guia aqui. Por isso que eu sempre faço uma oração, me mostra por onde começar. Aí você vai começando, vai construindo. Eu lembro que o último foi um outro caminho. Eu lembro quando eu fui fazer um com uma aluna nossa individual, eu comecei por uma outra coisa. E aí você vai fazendo, você vai fluindo por caminhos diferentes, entende? No final, a gente chega onde precisa chegar. Então, gente, o que você vai fazer agora? Você vai registrar esse bloqueio, esse desbloqueio que você teve. Você vai registrar o que ficou resolvido na sua cabeça. O que está resolvido? Porque agora você precisa amadurecer nisso, sabe? Ganhar confiança nessa área. Imagine o seguinte, imagine a pessoa, deu luz aqui. Imagine a pessoa que ela fez uma cirurgia, ela operou e agora o médico liberou ela para voltar a praticar esporte. Como é que ela volta? Ela volta processo de reabilitação, pegando confiança, girando em cima daquilo, entendeu? Então você não pode trazer aquilo. Não, deixa eu ver se funcionou. Entendeu? Funcionou. Funcionou. Agora você precisa trabalhar o processo de ganho de confiança para você conseguir avançar, entendeu? Para a gente poder e você tá avançando. Eu quero contar e convidar muito vocês para a gente poder estar na próxima fase. A gente vai iniciar uma nova turma na segunda-feira. Hoje é o meu último dia no trabalho. Ontem eu fui despedir lá de uma unidade. Hoje eu vou despedir de outra. Então, a gente vai estar entrando numa nova fase aí. Eu vou estar entrando numa nova fase. E eu quero muito contar com a presença de vocês, até pelaquilo e tudo que vocês já vivenciaram na caminhada junto com a gente. Entendeu? De transformação, de mudança. Eu acho que tem muita coisa que Deus tem feito e vai continuar fazendo, e para que vocês também possam ser canais de bênção na vida de outras pessoas, tá? Hoje é o último dia lá, amanhã eu já estou descendo para o Rio de Janeiro, ou amanhã ou no sábado, isso aí eu vou definir ainda com a Marcele, a gente precisa sair correndo também, precisa, vamos embora daqui, não tá fugindo de nada, né? Até porque a casa aqui vai ficar montada, com os móveis aqui, vai ficar tudo aqui. Depois que a gente vai resolver isso aqui. A gente vai descer vai pro Rio só com a roupa do corpo. Só com as malas, levando a roupa do corpo e móvel. Isso aí é um outro rolê. Entendeu? Então, vai acontecer muita coisa nova aí, muita coisa boa. E eu quero contar com a presença de vocês aí. Eu até pedi para alguns me chamarem ontem no privado. Alguns me chamaram, mas nem todos chamaram. Então, você que não me chamou, chama no privado hoje. Vamos alinhar isso aí para você poder estar junto com a gente da próxima fase. A gente pensou em algo bem diferente para poder estar com vocês, para a gente poder estar junto. Tem muita coisa ainda para a gente trabalhar. Vai finalizar agora esse módulo. Eu fiz esse Rumo Melhor Eu. Teve muitas aulas diferentes da do mês passado. A gente seguiu algumas coisas diferentes, seguiu alguns cronogramas diferentes, porque não tem como ser igual. Eu estou mudando, você está mudando, tudo está mudando, as coisas estão mudando. Você imagina, de 60 dias atrás, quando começou, nem eu imaginava que eu estaria vivendo isso aqui que eu estou vivendo agora, de saindo da empresa e indo viver uma outra realidade. Imagine que começou a caminhar comigo há 6 meses. Não imaginava, nem eu imaginava. Tudo mudou. Mudou muita coisa. E a gente vai continuar mudando e rompendo, tá certo? Eu quero contar aí com vocês. Me chama aí no privado, vamos alinhar isso aí. Eu sei que, poxa, eu quero continuar andando junto. Então vamos conversar. Como é que a gente pode fazer para você continuar andando junto com a gente? Fechou?
Vamos fazer uma oração aqui. Fecha os olhos aí. Respira fundo. Pai, obrigado por essa oportunidade, por esse dia. Que momento e que oportunidade foi essa que o Senhor nos deu. Foi incrível viver esse momento, foi maravilhoso poder viver essa cena e desfrutar do teu amor e da tua grandeza. Que o Senhor possa continuar nos honrando, nos sustentando, nos conduzindo e nos abençoando. Nós pedimos o Senhor e nós te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos para o nosso print. Oi. Pessoal, Deus abençoe aí. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau.